Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem e bem motivados para essa aula de filosofia. Eu sou o professor Denilson. É um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los nesse momento filosófico, tá? Seja de fato bem-vindo. Desejo que você de fato tenha uma boa aula, bom momento de encontro com a filosofia, com os textos filosóficos. Estamos já concluindo os assuntos do livro, né? Primeiro bimestre, graças a Deus, estamos conseguindo concluir um bimestre com uma nova dinâmica, um novo modo de ser professor, um novo modo de ser aluno. Isso só confirma a ideia de que nós somos capazes, de superar as dificuldades do dia a dia e nós somos capazes de nos reinventar, como a gente está fazendo agora, né? Olha, meu querido aluno, olha como você tem uma grande potencialidade, você é de fato muito capaz. Então, confie em Deus, confie primeiramente em Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, nossa força maior, Ele que está nos encorajando, nos dando saúde, as condições necessárias que precisamos todos os dias para trabalhar, para estudar, para fazer aquilo que de fato é preciso fazer. E nesse momento é preciso, é necessário, é importante estudar, adquirir o conhecimento, compreender o assunto, se preparar para as provas, para as avaliações. Então, veja que tem vários motivos pelos quais precisamos estudar mais, ler mais, prestar mais atenção nas videoaulas. Então, você é capaz, Deus está com você, tá? Acredite em Deus, tenha fé, tenha esperança. Acredite também na sua capacidade, que de fato você é muito capaz. Acredite no seu talento e você tem o apoio da escola, dos professores, da sua família, tá? Você não está sozinho. Tem muita gente envolvida, preocupada com a sua educação, com o seu sucesso, com o seu futuro, né? Isso é muito bom, a gente se sente de fato feliz, se sente amado, se sente querido e você tem o apoio, acredito, da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu responsável. Então, não perca essa chance de realmente se envolver, se interessar cada vez mais pelos estudos, tá? Eu sempre digo que estudar é algo muito bom, vale a pena. Você nunca vai se arrepender de ter estudado, isso eu te garanto. Você pode se arrepender de não ter estudado, mas você nunca vai se arrepender de não ter estudado, certo? Então, eu sei que tem os momentos do dia a dia, da vida, os momentos difíceis, mas nós somos capazes de superar todas essas dificuldades e a gente conseguir conquistar o melhor para nós, ter um bom bimestre com notas boas, com a aprovação dos professores, com nota boa mesmo, e você se sentir bem, diz, poxa, eu fui capaz de conseguir tirar boas notas, e a consequência disso vai ser a felicidade, sobretudo sua, mas também das pessoas que fazem parte da sua vida, o professor, a escola, seus pais, todo mundo vai ficar contente com o seu desempenho, certo? Portanto, continue firme nos estudos, não desanime, foco na videoaula, foco nas tarefas, tá? Você sabe muito bem, se tiver dúvida, fala com o professor, não estou entendendo, me ajude nessa questão, me ajude no entendimento, que o professor vai estar disponível para te ajudar, certo? Mas é necessário que você participe, que assista a aula até o final, tá bom? Prestando atenção, focado, se precisar fazer suas anotações, faça.
porque é dessa forma que você vai compreender o assunto, vai adquirir o conhecimento, vai se tornar uma pessoa melhor. Como a gente sempre diz, né? A gente precisa, todo mundo quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente que viva feliz, que viva contente. A gente espera sempre o melhor, a gente sempre deseja o melhor para nós mesmos e para os outros, não é verdade? E a filosofia, como vocês bem sabem, tem muito a nos ajudar, tem muito a contribuir para o nosso crescimento como pessoa, como cidadão, como cristão e assim por diante. Então, desejo para você empenho, dedicação, força, coragem. Você não se sinta sozinho, você tem muita gente para te ajudar, para te dar o apoio necessário que você precisa, certo? Então vamos à aula com empenho e dedicação, certo? Então continue firme aí, focado nessa aula. Assunto: retomando a questão do ser. Página 24 e 25. Alunos, acompanhem com atenção aí, certo? E, como vocês sabem, a gente sempre faz a revisão da aula anterior. Então, vamos acompanhar com atenção algumas ideias importantes que a gente refletiu, estudou na aula anterior, certo? E nosso estudo foi a ontologia contemporânea, né? Eu, no momento, enfatizar para vocês que a ontologia ela é de certa forma um estudo da metafísica, porém numa outra perspectiva. A ontologia aqui ela vai estar focada, vamos pensar assim, num ser humano, num indivíduo. Onto é ser, tá? Um ser humano, um ser existente, tá? Então, logia é estudo do ser humano. O texto diz o seguinte: no século XX, muitos filósofos julgaram a metafísica superada pela ciência moderna. Tiveram sim essa ideia, sobretudo com Nietzsche, né? Sobretudo com Nietzsche, que a gente refletiu, e Augusto Comte, para ele, o que imperava era o positivismo, né? Tudo aquilo só era importante, só era relevante aquilo que passar pelo crivo da razão e da experiência. Então, muitos filósofos achavam que a metafísica, o estudo da metafísica, a reflexão sobre a metafísica não fosse mais necessária, certo, alunos? Então, muito importante essa ideia aí e peço para vocês não esquecerem. Porém, outros apontaram pressupostos metafísicos no método e a permanência da reflexão filosófica. Então, outros dizem, não, o que é isso? A reflexão ela é importante e ela vai permanecer. A reflexão agora é voltada para o ser humano, para o indivíduo, certo? E quem teve essa ideia foi o filósofo Edmundo Husserl. Foi um dos pensadores contemporâneos que defenderam a importância das reflexões metafísicas, tá? Então, é um ponto importante aí para você não esquecer. Assim, destacou-se ao estudo do conhecimento da consciência, tá? Então, a consciência é um termo muito presente no estudo nesse novo estudo da ontologia, certo? E fundou uma nova área de estudos filosóficos denominada fenomenologia, como a gente já viu, né? Por sua vez, o filósofo Martin Heidegger foi aluno de Husserl, destacou a relevância de se refletir sobre o ser, entendido como condição de possibilidade. Então, de fato, o ser humano é um ser de possibilidade. Isso a gente entende, subentende, tá entre linhas, que o ser humano ele é livre, certo? Senão ele não teria condições nenhuma, né? Não teria condições nenhuma. Então, o ser humano é livre, tem condições de possibilidade de escolher viver sua vida da melhor forma que ele achar. Então, é dessa forma que a gente entende o ser aí na visão de Heidegger, certo, alunos? Vamos continuando. Antes, Kant
A metafísica encarava a consciência como consciência, intelecto, tá? Algo pensante, tá? Então, Kant também já frisava sobre isso aí, a questão do ser humano como um ser pensante, que pensa em sua realidade, que pensa sobre todos os fenômenos. Lembra lá de Kant? E só para lembrar vocês que Kant, ele uniu tanto a dimensão racional como a dimensão metafísica, né? Então, Kant foi um filósofo importante aí que ele estudou sobre os limites da razão, tá? E as possibilidades do conhecimento, né? O conhecimento para ele não é só conhecimento racional, existe outros tipos de conhecimento, certo? Isso foi o que Kant frisou sobre o noumeno e o fenômeno. Lembram disso, pessoal? Espero que essas ideias estejam bem quentes aí na cabeça de vocês, tá bom? Bem claras. Depois, a psicologia avançou como ciência. Lógico, e você sabe que tudo avança, né? Tudo se desenvolve. A psicologia nasceu como uma nova ciência que vai, de fato, trabalhar a mente, o intelecto humano, né? Vai avançar desse aspecto aí. Muito bom aí esse item aí de a gente perceber que os filósofos, de certa forma, já perceberam, já estudavam a questão da mente, a questão da consciência, bem antes do surgimento da psicologia, certo? O próximo texto diz o seguinte: Russell, influenciado por Kant, percebeu que, para construir o conhecimento, restava apenas a consciência, né? Consciência de si, consciência dos fenômenos, consciência da vida como um todo. O ser humano é o único ser capaz, é o único ser consciente da sua existência. Aqui, nesse momento agora, nós vamos usar alguns termos bem específicos, como existência, como fenomenologia, existencialismo e assim por diante, certo? A consciência, atividade e estrutura universal, caracterizada pela intencionalidade. Consciência do ser humano é sempre uma consciência intencional, né? Sempre voltada para um objetivo, sempre voltada para um desejo, por isso que é intencional, certo? E o ser humano tem consciência disso, tá? Consciência da sua história, da sua vida, de quem ele é, consciência do que ele quer, assim por diante. Por isso que é consciência intencional. Dizer que a consciência é intencional equivale a afirmar que ela é consciência de algo, né? Aquilo que eu já frisava, aos que conferem significados e podem ser percebidos e pensados. Então, a consciência humana, de fato, nos dá essa possibilidade, né? De conferir significar as coisas e de pensar as coisas. Então, o ser humano realmente tem essa grande capacidade, tá? De pensar, de conhecer, de dar significado, de criar as coisas. Ok, turma? Assim, ele empregou o termo noema, para referir-se àquilo que tem consciência, aquilo de que se tem consciência. Você tem consciência dos fenômenos, de tudo que existe, né? De tudo que existe, o ser humano tem consciência. E o outro termo que ele vai usar, noesis, para designar a consciência intencional. Você tem consciência da sua vida, consciência de tudo que acontece, dos fenômenos, enfim, de tudo que existe no mundo, tem consciência disso. E a consciência intencional é para aquilo que você direciona a sua consciência, a sua vida, os seus objetivos e assim por diante. Que alunos, nesse âmbito concebeu a fenomenologia como investigação dos modos segundo os quais o noemas, as coisas naturais, sociais, matemáticas, etc., né? Se apresentam a noesis, consciência intencional. Então a gente tem noema, é a consciência dos fenômenos de tudo que envolve a nossa vida, e o noesis, a consciência intencional, é aquilo para o qual você direciona o seu objetivo. No caso aqui, por exemplo, você está estudando com um objetivo, com uma intenção. De repente pode ser para
você pode pensar assim, ó, vou estudar porque eu quero tirar notas boas na prova, eu quero surpreender meus pais. Então, consciência intencional. Ok, galera? Vamos continuar. E tá aí uma pequena revisão, né? E agora a gente vai continuar, de certa forma, com essa reflexão, com o assunto, com o tema, retomando a questão do ser, certo? Retomando a questão do ser ainda, focando a nossa reflexão, nosso estudo, na perspectiva de entender o ser humano nessa nova abordagem filosófica. O filósofo Martin Heidegger, esse é o nome do sujeito, Martin Heidegger, deixou importantes contribuições à ontologia contemporânea. Ele constituiu um pensamento que guardava relações com aspectos da fenomenologia e também com a tese existencialista de que o ser humano é autor de sua própria essência, o autor de sua própria essência. Alunos, se vocês estiverem com o material em mãos, por favor, grifem essas partes aí que são muito importantes, tá? Veja bem o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo que o ser humano ele é sujeito, autor, construtor da sua própria história, da sua própria vida. Isso pressupõe o quê? De que o ser humano é livre. O ser humano é livre, então ele vai construir, ele é autor, ele é construtor da sua própria história, da sua própria essência, certo? Então, é uma ideia bastante importante que não pode esquecer. Heidegger dedicou-se a investigações metafísicas, afirmando que era fundamental perguntar pelo sentido do ser. Não, como a gente já bem frisa, né? A gente faz perguntas, a gente faz filosofia, estuda filosofia perguntando, tá? E várias perguntas, o estudante de filosofia, o filósofo pergunta, né? Qual o sentido de fato da vida? Vale a pena de fato viver? E assim por diante, tá? Perguntas pelo sentido do ser. O ser, como eu já frisei para vocês, é o ser humano, o indivíduo, consciente da sua história, consciente da sua existência. Tema que havia sido abandonado pelas ciências modernas. Então, vocês sabem muito bem que as ciências modernas, ela, de certa forma, deixou de lado esse tipo de reflexão filosófica. E com a filosofia, com o estudo da ontologia e com a ideia desses filósofos, a metafísica, ela, vamos pensar assim, ela renasce, ela vem em uma nova perspectiva, com novas contribuições filosóficas, certo? Tá? Por isso ele decidiu começar suas reflexões pela interpretação do modo do ser do único ente. Quando se fala de ente, está falando de ser humano. Aliás, quando se fala de ente, está falando de tudo que existe, tá? De tudo que existe, ente, do único ente. E quando ele fala do único ente, ele está falando do ser humano, tá? Ente é tudo que ele existe, certo? A natureza, as coisas. E quando ele fala do único ente, ele está se referindo ao ser humano. O único ente que poderia fazer essa pergunta, o ser humano, a quem chamava de Danzai. Realmente é esse termo, tá, pessoal? Geralmente traduzido como ser aí. Então, Danzai é o ser aí, o ser que existe, é o ser lançado na existência. São termos que ele usa, tá? De acordo com o filósofo, o Danzai é o único ente que existe, enquanto os demais entes apenas são, tá? Apenas são. O ser humano, ele não é, nessa perspectiva filosófica de Heidegger, tá bom? O ser humano não é, ele está sendo, tá bom? Porque o ser humano é um ser de escolha, é um ser de possibilidade, tá? Hoje, meu caro aluno, nesse momento você está sendo aluno, tá? Então você não é, você está sendo. Nesse momento você está sendo aluno, você está estudando, está prestando atenção na aula e tudo mais. Depois, à tarde, você vai ser amigo, você vai ser filho, tá?
e assim por diante. Então, o ser humano ele não é, ele está sendo. É nessa perspectiva que a filosofia existencialista, o pensamento de Heidegger quer, vai, vai, vai nos levar a pensar dessa forma, ok, alunos? Afinal, ele considerava que existir significava ter uma compreensão prévia do ser e a possibilidade de questionar ou ignorar essa compreensão. Então, o ser humano, como já frisei, é um ser de possibilidade. Ele tem possibilidade de avançar, de crescer, de estudar, de criar sabedoria, de criar o conhecimento. O ser humano tem possibilidade realmente de se desenvolver e realmente crescer e dar o máximo de si. É uma escolha. Porém, ele pode não querer fazer nada disso. Pode querer escolher viver no senso comum, na ignorância, tá? E para isso ele vai dizer, ele vai inferir, ele vai colocar dois termos importantes: existência autêntica e existência inautêntica. A gente vai ver mais para frente, certo? Ignorar essa compreensão. Ao questioná-la, o Danzai alcançaria uma existência autêntica. Lembra que eu falei para você? O ser humano sempre avançou, desenvolveu, do ponto de vista da história, quando o ser humano faz pergunta. Quando o ser humano faz pergunta, ele indaga sobre as questões do mundo, as questões existenciais, é porque ele quer saber. E se ele quer saber, ele quer compreender, ele quer saber como as coisas são e ele vai em busca, vai estudar, vai pesquisar, tá? Dessa forma, na visão de Heidegger, é ser autêntico, é ter uma existência autêntica, é querer sair da ignorância, tá? Querer sair do escuro intelectual, tá? Do escuro intelectual, aliás, cultural, certo? Ao ignorá-la, continuaria numa existência inautêntica, tá? Mergulhado num cotidiano, num senso comum, como a gente costuma frisar, né? Outro detalhe também que Heidegger vai falar que o ser humano ele vive nessa dinâmica de sempre querer mais, sempre estar avançando para ser de fato uma pessoa autêntica, certo? E nesse sentido ele vai falar da angústia, tá? Vai falar da angústia, tá? Ele vai dizer que do ponto de vista da filosofia, ele é um ser angustiado, porque quanto mais quer, mais quanto mais tem, mais ele quer, quanto mais ele avança, mais ele quer avançar, quer mais sempre descobrir coisas novas, e assim ele vai vivendo essa vida intensa, tá? Por isso que ele vai dizendo essa perspectiva que é um ser angustiado, tá? Né? A angústia do senso comum que a gente costuma dizer, falar, é uma angústia filosófica. Olha o que diz o texto. Segundo Heidegger, a existência autêntica do Danzai dependeria da investigação do ser, do enfrentamento da angústia, tá? O ser humano está sempre querendo superar suas angústias, querendo avançar cada vez mais, conhecer cada vez mais, sair do estado de fato da ignorância. Esta corresponderia à consciência humana da morte como horizonte de vida. Nesse sentido, nesse contexto, o filósofo afirmava que a condição do Danzaineri a de ser para a morte, o que significava reconhecer a possibilidade da impossibilidade da existência. Turma, na visão de Heidegger, o indivíduo, o ser humano, é um ser para a morte. Não pode fugir dessa condição. Um dia o ser humano vai morrer. Essa é uma certeza que a gente tem, né? É verdade, por isso que a gente dizia que é o ser para a morte. Ok, turma? Ele considerava a angústia uma disposição originária do Danzai, frequentemente sufocada, mas sempre presente, para experimentar, em vez dos entes cotidianos, o ser e o nada, certo? Vamos continuar.
Para Heidegger, essa transcendência, pessoal, aqui o termo transcendência, ela está se referindo ao enfrentamento das dificuldades. Por exemplo, quando você enfrenta uma dificuldade, enfrenta um obstáculo, passa do estado de ignorância para o estado de esclarecimento, você está sendo transcendente, você está fazendo a transcendência, tá? Essa transcendência e a atitude de ir além dos entes era a verdadeira metafísica. Ele afirmava que a filosofia consistia em colocar em marcha a metafísica entendida como a própria essência do Danzai e não como mera disciplina filosófica, tá? Veja, ele afirmava que a filosofia consistia em colocar em marcha a metafísica entendida como a essência do Danzai. Por quê? O ser humano, nessa perspectiva de transcendência, ele está sempre se superando os obstáculos, superando as dificuldades, superando a ignorância, o senso comum. Então o ser humano ele vive nessa dinâmica, tá? Isso porque o que está subentendido aqui que o ser humano nunca vai conhecer tudo, nunca ele vai poder conhecer todas as coisas, todas as ciências, tudo que existe de fato, tá? Por isso que ele coloca da angústia, ele fala da angústia, né? A angústia filosófica, de aquela ideia, quanto mais a pessoa conhece, quanto mais ela descobre, mais ela pretende descobrir e vive nessa dinâmica sempre. E transcendência é isso, é enfrentar cada situação difícil, enfrentar de fato a ignorância, tá? Então ele coloca a metafísica entendida como a essência do Danzai, a essência do ser humano, de certa forma, é essa busca constante de transcendência, certo? Vamos avançar. Além disso, acreditava que a retomada da questão do ser pelo Danzai abriria a possibilidade de renovação das ciências, de modo que não fossem mais consideradas definitivas e suficientes. Então, as ciências estão sempre em busca, sempre investigando, sempre descobrindo coisas novas. A busca de Heidegger pelo sentido do ser começou com a analítica existencial, ou seja, com a análise das estruturas essenciais do Danzai, o ente privilegiado. Então, o ser humano é o ente privilegiado, aberto ao ser, tá? Aberto ao ser, aberto a querer ser mais, a descobrir mais, até constituir de fato a sua essência. Porém, na segunda fase de sua reflexão, então Heidegger ele vai avançando com seus estudos, com sua reflexão filosófica, conhecida como Quere ou virada, o filósofo radicalizou sua busca do ser para além das estruturas do Danzai, confrontando-se com os limites da linguagem conceitual da filosofia. Em outras palavras, a filosofia não é muito limitada para garantir ao ser humano uma satisfação, tá? Já que na perspectiva filosófica o ser humano é um ser angustiado, certo? Espero que você esteja compreendendo bem essa reflexão. Ok, alunos? Assim, ele concluiu que a verdadeira morada do ser humano era a linguagem poética. Então, o ser humano só vai deixar de ser, de fato, esse ser angustiado numa perspectiva poética, né? Um romantismo, né? Naquelas ideias que deixa o ser humano num estado de tranquilidade, vamos pensar dessa forma. Considerando que, ao contrário dela, a linguagem filosófica era incapaz de expressar a universalidade do ser, certo? Então, em outras palavras, ele está deduzindo que o ser humano só vai viver tranquilo, sem angústia filosófica, na perspectiva poética. Ok, alunos? Tá aí uma reflexão bastante intensa, né? Boa de refletir, compreender, tudo para entender o ser humano.
Tudo para dizer o que, pessoal, em outras palavras? Que você existe, você é consciente da sua existência, que a sua vida está para ser construída. O autor, o construtor, o sujeito dessa construção é você. É você, tá? Você vai escolher, vai decidir como viver sua vida, direcionar sua vida, porque você, na perspectiva existencialista, você, em outras perspectivas também, né, em outras dimensões, você é uma pessoa livre, tá? E se é uma pessoa livre, é uma pessoa que tem condições tem condições de possibilidade, você é livre e escolhe construir a sua vida da forma como você quer. Você escolhe viver uma vida autêntica ou uma vida inautêntica. Para fechar com o pensamento de Martin Heidegger, um filósofo que a gente, com certeza a gente ainda vai voltar a estudar sobre ele, tá bom? Que ele tem umas ideias que vale a pena a gente enfatizar mais. Queridos, concluo por aqui. Próxima aula, se Deus quiser, a gente vai fazer uma videoaula de fixação dos conteúdos para a prova, para a gente já ir se preparando da melhor forma para a prova, certo? E agora vocês vão fazer a atividade do livro de atividades, no livro de atividades, tá bom? Página 4 a 8, responda essas questões aí com muita tranquilidade, leia com atenção, a maioria das questões são de marcar, e depois vocês vão responder em casa com tranquilidade durante a semana as atividades em PDF, certo? Fico por aqui, meu muito obrigado, um grande abraço do professor Denilson e até a próxima.